Beleza, pessoal, já iniciou aqui, já deu start aqui na gravação. Vamos, vamos dar uma olhada aqui na nossa, o que está faltando, né? Hoje vai ser a última aula, né, de comunicação oral escrita. Deixa eu já compartilhar aqui. Compartilhar aqui. Extensão é nessa IP ou veja Som. Então, trabalho com segurança e jornalismo. Gente, vamos recapitular aqui. Ó, a gente já falou do fórum, né? E, na verdade, eu só comentei, né, só sobre o fórum. Porque essa aula inicial, a primeira aula da primeira UC das 16, né, geralmente a gente fala, né, como que baixa arquivos, como que a plataforma funciona, né, porque até então você não tem costume de estar nessa plataforma, beleza. Na segunda foi sobre os relatórios, ok. Ó, na terceira, o questionário, agora eu lembrei. Agora, pessoal, se a gente já falou questionário, relatório, vamos falar aqui mais aprofundado sobre os dois fóruns de discussão, tá? Questionário já foi. O fórum, acho que está em comunicação. Geralmente, pessoal, o fórum ele fica aqui em comunicação. A maioria das matérias, quando tem aqui, ó, igual esse aqui, ó, tem dois fóruns de discussão, geralmente eles estão aqui em comunicação, mas às vezes, se eu não me engano, gestão da manutenção, que vai ser lá para o último módulo, ele está dentro de situação de aprendizagem, tá? Porque tem esse aqui, ó, tem o fórum de apresentação, é no caso para você se apresentar mesmo, né? Você escrever aqui qual que é a sua experiência, suas expectativas com esse curso de eletrotécnica e tal. Agora, vamos lá para o fórum de discussão 1. Carregar aqui. Ó, tá aqui, ó. Após estudar o contexto 1 do conteúdo do curso e as unidades, deixa eu ir até lá na SAP, acho que está na SAP. Vou dar uma olhada aqui. É isso mesmo, o contexto 1 ele está lá na SAP. O que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar. E na apostila, ó, e nas unidades 1 a 8, né, que lá dentro da apostila, aponte quais são os conceitos essenciais para uma boa comunicação, segundo a sua opinião. Ou seja, essa aqui é um tipo de pergunta que ela não tem uma resposta específica, né? Maioria aí das provas, né? Igual o questionário que a gente fez semana passada, né? Ele tem uma resposta específica, né? Ele é uma pergunta específica e consequentemente uma resposta específica. Agora aqui é segundo a sua opinião. Tá certo que se você for totalmente incoerente, né, com o tema, qual que é o tema, professor? Aí, quais são os conceitos essenciais para uma boa comunicação? Então, essa aqui que seria se fosse uma dissertação, né? Lembra lá da atividade do questionário que a gente fez semana passada? A dissertação ela tem, né? O tema tem os argumentos que vão corroborar para você defender o tema, né? Aí lembra que no primeiro parágrafo o tema, os argumentos, no segundo parágrafo o primeiro argumento, no terceiro parágrafo o segundo, né?
e vão ter mais parágrafos, tanto quanto forem os argumentos, né? Aí, por último, você faz a conclusão, né, dessa defesa aí, né, da defesa desse ponto, né? Então, eu vou duplicar aqui a. Deixa eu só fechar essa outra aba aqui, que não precisa. Eu vou duplicar aqui o navegador. Vamos lá para, deixa eu ver aqui, situação de aprendizagem. Que aí, situação de aprendizagem, a gente tem o contexto. Ó, o contexto ele fica aqui, ó, tá vendo? Ó, tem o descritivo da situação de aprendizagem, né? Tem aqui o descritivo. O contexto um que ele está falando aqui no fórum, né? É esse contexto aqui, ó. Então, ó, baseado, ó, após estudar o contexto um que é esse daqui, que fica lá no descritivo da SAP, ó. Deixa eu voltar aqui para você ver onde que você acha ele. Ó. Você chegou aqui em situação de aprendizagem, no mesmo local onde fica o questionário que a gente fez semana passada, no mesmo local aqui onde fica o envio do relatório, aqueles 5 relatórios, né, de ocorrência de acidente. Então, aqui está o descritivo, que aqui você baixa o relatório, ele está em Word, né? Aqui você tem o descritivo, beleza? E lembrando, né, na aula passada, lembra que eu falei que o ideal é você abrir várias abas e às vezes colocar elas em uma do lado da outra, né, para você conseguir discutir melhor, né? Nesse caso aqui não vai precisar não, pessoal. Então, ó, após estudar o contexto 1, a gente vai dar uma lida nele novamente, né? Do curso e as unidades de 1 a 8, né? O capítulo de 1 a 8. Quer ver? Ó? Deixa eu duplicar aqui novamente. Vamos lá, aqui em conteúdo. Ó, esse aqui é o link do SCORM, né? Que é aquela apresentação autônoma que você vai fazendo aí sozinho, vai estudando, né? E aqui o link do livro, ó, fica em conteúdo do curso. O bom é que essa aula aqui a gente está fazendo a gente está recordando a primeira aula, né, que foi a apresentação aqui, para não ficar, vê, ó. E quando ele fala aqui, ó, do 1, ó, as unidades 1 a 8 da apostila, ele está falando isso daqui, ó. Tem introdução, ó, como a parte de comunicação, inclusive o cerne aí da questão está dentro né, da teoria aí de você se comunicar, né? Aí, técnicas de intelecção de texto, parágrafo, descrição, narração, dissertação e relatório técnico. Então, ele pediu para você ler todos esses 8 capítulos aqui, juntamente com o contexto 1 da apostila do curso. Depois que você compilar, ou seja, estudar isso, né? Eu gosto sempre de falar em forma de linguagem da computação, né? Quando você estuda os 8 capítulos, lê a problemática que está lá no contexto 1, você consegue compilar e extrair um resumo, né? Ou melhor dizendo, a ideia central que está expressando, né, tanto o contexto 1 quanto as unidades de 1 até 8, né? Então, aponte quais são os conceitos essenciais para uma boa comunicação. Então, você vai fazer um textinho aqui, né? Segundo a sua opinião, né? Então, você não vai pegar termo técnico, só vai pegar as ideias que estão aqui nos 8 capítulos, né? Essas ideias aqui, e segundo a sua opinião, o que não pode faltar para que um texto esteja bem escrito e cumpra com a função de passar uma mensagem
e gerar uma resposta coerente a ela. Você vai vir aqui, né, responder, escreve aqui e me envia. Não precisa fazer arquivo em Word, não. Você só escreve aqui o seu argumento e põe enviar mensagem, tá? Deixa eu cancelar aqui. E aí depois eu venho aqui e te avalio, né? Então, ó, aqui, ó. O que não pode faltar para que um texto esteja bem escrito e cumpra com sua função. E eu vou extrapolar até, pessoal, o que não pode faltar para que um texto e um argumento, vamos pôr assim, um texto barra argumento esteja bem escrito e cumpra a sua função de passar uma mensagem e gerar uma resposta coerente a ela, né? Beleza, vamos com base em tudo que a gente estudou aqui, ó, ao contexto 1, vamos relembrar ele, ó. Pedro era um jovem muito tímido, ó, de 1 a 8, né? Fala de comunicação, né? Fala dos estilos, os tipos de comunicação, fala de narração, os estilos de texto, ó, parágrafo, descrição, narração, dissertação, relatório técnico, tá? Então, ó, ele é muito tímido, então falta muita dessas qualidades que estão expressas aí no material didático, né? Então, Pedro era um jovem muito tímido, falava pouco, e embora gostasse muito de livros de aventura, não se sentia encorajado a se expressar, pois tinha muitas dificuldades de comunicação. Ele gostava de se sentir invisível, inclusive na escola, durante as aulas. Ou seja, ele não gostava de ser notado, né? Isso era bom pro modo de vida dele, o modo de ser introspectivo, né? E, né, ele ficava ali na dele, vamos dizer assim. Ao concluir o curso técnico, passou por um processo seletivo rigoroso e conquistou uma vaga na empresa em que Márcio trabalhava como supervisor de turno. Então, Pedro passou a integrar a equipe do seu antigo professor na indústria de minério, Berilo Dourado, né? E que fica situado no Mato Grosso. Ok. Como atividade rotineira, Pedro precisava relatar ao final de cada turno as ocorrências de acidente do período de trabalho. Os colegas que assumiram o próximo turno dependiam das informações para dar continuidade aos trabalhos iniciados, assim como se interar dos problemas ocorridos. Por saber da responsabilidade e da relevância dos fatos, né, Pedro narrava e descrevia tudo o que considerava importante de forma coerente no documento. No entanto, o mesmo não acontecia com os relatórios confeccionados pelos colegas, né? Pedro perdia muito tempo interpretando os documentos, pois normalmente os relatos estavam mal redigidos, o que atrasava e prejudicava as atividades. Márcio, agora supervisor de Pedro, deu a responsabilidade ao rapaz de elaborar um relatório de pesquisa que identificasse acidentes, né? Então, a gente está lendo o primeiro contexto aqui, né? Relembrando, deixa eu até compartilhar aqui, deixa eu compartilhar a tela toda aqui, que aí vai ficar melhor. Lembra lá a atividade que a gente fez? Que era a atividade 1, né? Vamos retornar nela aqui para a gente colocar a tela inteira aí, que aí fica mais fácil. Então, lembra da nossa pastinha, né? Anexo dos documentos de fim de turno. Deixa eu pegar o que eu fiz aqui. E parecer. Esse aqui foi o que eu elaborei, né? Vou dar uma melhorada nele aqui.
tirar aqui a marcação de parágrafo, né? Lembra que aí eu organizei, tudo está de acordo. Agora vamos lá para o de atividade, que ele está todo bagunçado. Vamos pegar logo o primeiro. Então, ele era muito introspectivo e metódico. Só que no papel lá de relatar os acidentes, o pessoal, né, quando da ocorrência de um acidente, eles iam e faziam um resumo e depois apresentava lá para o Pedro, né? E a gente viu lá na atividade um, né, depois de a gente ter feito aqui, né, que faltavam várias coisas, ó, ao atender reclamação de falta de energia. Quem que foi essa pessoa que atendeu, né? Beleza, ó. Tá vendo que data já tinha aqui, ok, né? Data, do ocorrido do acidente, a hora, em que cidade que foi, em que unidade que foi, ó, foi em Goianésia. Isso aqui tudo eu criei, né? Ó, tipo de acidente, foi um choque, queda de 3 metros, queda em altura, né? Fraturas múltiplas, nome do acidentado. Então, quem que se acidentou? Porque geralmente já que, né, ocorreu o choque aí, segundo a NBR 5410 e a NR10, né, que corrobora, principalmente a NR10, todo o trabalho em eletricidade ele deve ser feito no mínimo por duas pessoas, duas ou mais, né? Então, no mínimo, se você for fazer intervenções elétricas, você faz com duas pessoas, né? Então, quem desses dois aí que estavam lá no local executando a tarefa, aconteceu o acidente, né? Então, ó, foi o Reginaldo Ferreira Barbosa. Quem que foi a testemunha? O Alice Nunes, auxiliar do eletricista. Eles estavam em dupla, né? Então foi quem estava executando o serviço e geralmente o auxiliar ali, ele fica ajudando, né? E às vezes é até ele que vai executando o serviço e o mais experiente vai dando as diretrizes para ele do que ele tem que fazer quando dá manutenção, né? Então, ó, o local, ó, foi a empresa, eu peguei essa empresa aqui ela não é nem fictícia, né? Eu peguei aqui para vocês terem uma ideia do que é clareza, do que seria a coesão, né? Peguei aqui, emprestado aqui o nome da Jales Machado, tal. O fato detalhado aqui, ele só está contando o fato, né? A severidade, se foi grave. Já esses indicadores são nomenclatura da segurança do trabalho, né? Aí você tem o risco grave, risco leve, né? Então a severidade foi grave. Que ações que foram tomadas frente a esse acidente? Acionado a equipe médica da empresa e também o SAMU, né? E com isolamento do local do trabalho onde aconteceu o acidente. Técnico responsável aqui, né? O Bruno Ferreira aqui. Tá certo? É porque eu coloquei um outro nome aqui, mas a ideia é mostrar um relato, né? Assim, não desconexo, mas com falta de informações, né? Você viu que esqueci o nome do rapaz aqui, o Pedro, né? Ele é muito introspectivo e tal, mas o que deu, como se diz, falta de habilidades sociais, ele percebia muitas coisas, pelo menos na parte de documentação, né? Ele é bastante diligente, né? Então, segundo a sua opinião, né, o que não pode faltar para que um texto barra, né, lembra que eu falei agora há pouco, né, é, argumento, eu posso até colocar texto barra argumento, texto barra ideia, texto barra comportamento esteja bem escrito, né, esteja, né, coerente, né, se for uma ideia, né, coerente, né, e cumpra com a sua função, né. No caso nosso aqui lá da atividade um, qual que era a função? A função é de relatar acidentes ocorridos, né? Mas você tem os indicadores, que é a data, a hora que aconteceu. Outro indicador aqui, ó,
Então, vocês já estão percebendo, ó, foram setados indicadores, data, hora, cidade onde aconteceu, tipo de acidente, o nome do acidentado, a testemunha, já que era um trabalho em eletricidade, provavelmente o outro colega foi a testemunha, né? Ou então, às vezes, até os dois acontece acidente, mas não foi esse o caso. Ó, o outro indicador aqui, que traz coerência a este relato de acidente, o local onde ocorrera, né? O fato detalhado, ou seja, o que culminou no acidente, né? Outro indicador, a severidade, o outro indicador que é ações tomadas e o indicador aqui, né, que é quem foi o responsável técnico pelo turno, né? Então, o senhor Bruno Ferreira, ele estava de olho, né, nesse pessoal aí, que ações que ele toma dia a dia para ele poder monitorar as equipes que estão de plantão aí, por exemplo, né? Então, segundo a sua opinião, o que não pode faltar, né, para que um texto seja bem escrito e cumpra com a sua função de passar uma mensagem. No caso, a mensagem é relatar o acidente. Você tem que saber quem que se acidentou, quando que ele ocorreu, a hora, né, o quando que eu falo é o dia, né, o local, como que foi esse acidente, né, o nome de quem se acidentou. Então, você tem que, né, para que esse texto, agora eu vou expressar a minha opinião. Espero que você, na hora de responder aí, expresse a sua aí, ó. Segundo a sua opinião, o que que não pode faltar para que um texto esteja bem escrito e cumpra com a sua função? Nesse caso aqui, ó, na minha opinião, o que que não pode faltar é vamos dizer, eu vou pegar um termo lá da segurança do trabalho, né? O nexo, o nexo causal, né? Se é um relatório de acidentes, não tô falando que aqui está perguntando do relato de acidentes, né? Mas esse nexo causal aí, né? Se eu vou escrever um relatório, eu tenho que setar, né? Eu tenho que colocar ali detalhes, detalhes como, e eu chamei esses detalhes de indicadores, né? Como data, como hora, cidade. E aí, dependendo do texto, eu tenho que adequar ele a outros fatores, né? Então, é informação. Basicamente, o que não falta, o que não pode faltar para que um texto esteja bem escrito e cumpra com a sua função de passar uma mensagem, é a informação detalhada dessa mensagem, que pode ser um relatório de acidente, pode ser aqui também, ó. Lembra que eu deixei guardado aqui, ó? Esse é um parecer técnico, né? A concessionária, ó, Equatorial aqui, ó. Ó, fulano, para esse tipo de documento, né? Que é um parecer técnico, ou seja, é uma opinião técnica do profissional sobre um determinado assunto. Que assunto é esse? A, a limpeza de faixa de servidão, né? Relembrando aqui, ó, é você vir aqui, ó, e desmatar essa parte aqui, ó, que está logo abaixo, né, as árvores aqui, a vegetação, que está logo abaixo da rede de distribuição. Não dá para ver muito bem aqui, não, mas tá, provavelmente pelo design aqui, esse aqui no caso, é uma rede de distribuição, ó, não está vendo porque está no meio do vão aí, né? Pode ser uma rede de distribuição, pode ser uma linha de transmissão. Então, a faixa de servidão é isso. Então, esse parecer técnico, o que que não pode faltar neste parecer técnico? Agora, está vendo? A gente transladou lá do relatório de um relato de acidentes para um parecer, ou seja, uma opinião técnica de um técnico aqui, ó, um engenheiro, né, um engenheiro, no caso, eletricista, que é perito judicial, né? Então, ele coloca as informações para quem é de interesse, né, que é a Equatorial e a empresa terceirizada que ela presta serviço para a Equatorial.
quem que é o contratante, quem que é a contratada, qual o local onde foi feita essa vistoria, né? Para ele elaborar esse parecer técnico, qual que foi o período. Daí ele se apresenta aqui, ó, fulano, brasileiro, divorciado. Geralmente é isso, ó, residente, domiciliado e tal. Dependendo aqui, né, se for uma proposta de honorários, além disso daqui, eu tenho, ó, colocou e-mail, para que, se houver alguma dúvida, essa dúvida seja encaminhada para o e-mail dele, né? Você pode pôr aqui, ó, tá vendo, ó, esse documento aqui, tá vendo no rodapé, ó, o endereço aqui, o endereço seria comercial desse profissional, o e-mail e os telefones dele aqui, né? Tá tudo genérico porque eu dei uma modificada nele, né, por questões, né, da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados aí, né? Então, você tem as informações para que sejam encaminhadas. Tá vendo? Que desse documento para o lá da tarefa mudou, né? Completamente, ó. Quem que entregou, o resumo, o que que é para o juiz saber, o juiz não tem obrigação. Por isso que este engenheiro eletricista, ele foi convidado a dar a opinião, ou seja, o parecer técnico dele, porque ele que tem conhecimento de causa. E aí esse resumo é para o juiz que está julgando a causa saber, né, o juiz, a empresa terceirizada e a contratante, né, que é a concessionária de energia local, né? Então você faz esse resuminho, né? Esse resuminho falando o que que é essa tal de limpeza de faixa de servidão e qual que é a conclusão técnica, né? Você acha que o serviço de limpeza de faixa de servidão, ó, que envolveu o uso de motosserras, então tem a NR, essa NR aqui, a 12 aqui, se eu não me engano, é o anexo. Acho que coloquei aqui anexo 5, né? Então, depende da observância aí do anexo 5 da NR12. Tem trabalho em altura, depende da observância aí da NR35. Depende da NR10, já que é um trabalho que envolve também, né, segurança em eletricidade. Então, depois que ele se apresenta, resume para o juiz, né, que não tem conhecimento técnico, ele dá a opinião técnica, que no caso aqui, juridicamente, a gente coloca conclusão técnica. As atividades envolvidas pela empreiteira Talismã para a Equatorial, como a limpeza de faixa de servidão e podas de árvores em questão, foi executada desde o início dos trabalhos, né? Aí tem a data aqui, ó, em maio de 2022 a setembro do mesmo ano, observando os ditames, ou seja, as regras, né, quanto ao uso correto dos EPIs, documentação comprobatória, quanto aos treinamentos, né, o treinamento de NR35, o treinamento do anexo 5 aí da NR12, que fala de máquinas e equipamentos. Aí foi confirmado através do acompanhamento dos serviços por este perito, né? IRT da contratada, ou seja, ele é o perito da contratada, né, que é a empreiteira Talismã, que presta serviço para a Equatorial. Inclusive, ele é o RT, é o acrônimo de responsável técnico. E não foi encontrada nenhuma não conformidade, sendo assim, aí geralmente a gente coloca aqui em negrito, ainda, né, coloca sublinhado. Não há convicção técnica pela existência de trabalho, ou há, né? Há convicção técnica pela existência de trabalho seguro, respeitando as NR, né, normas regulamentadoras supracitadas, a 12, a 10, a 35, né, o anexo 5, que é o da 12, que é o trabalho lá com motosserras e similares, né, que é a motopoda também, né, a NR6, esqueci de falar, né, que fala aí de equipamentos de proteção individual, né, aqui, ó, esse aqui é o proposta de honorários por uma perícia que você apresenta ao juiz, ó. Tá vendo que o texto é bem parecido no início aqui, ó. Aí, ó, obviamente, se é
se é uma proposta de honorários, né, ou seja, de monetização de pagamento, aí você coloca aqui, excelentíssima. Se for juiz, você coloca excelentíssimo. Se for juiz, excelentíssima. Excelentíssima senhora doutora juíza de direito da vara da Fazenda, né, da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia. Número do processo, quem que é o requerente ou reclamante, quem que é o requerido ou quem que é a reclamada. No caso, é o Deltrano de tal, né? E geralmente o requerido, a reclamada, é uma empresa, ó, construtora, Thanos Construtora e outros, né? Às vezes você tem, né? Esses outros aqui, ó, vamos supor que seja um trabalho relacionado à energia elétrica, linha de transmissão. Daí, esses outros são a concessionária de energia, no caso nosso aqui, seria a Equatorial, né? Então, tá vendo? Ó, que o texto é quase a mesma coisa, ó, fulano de tal, brasileiro, divorciado, residente, ó, ele coloca aqui os endereços, os telefones, né, o e-mail e tal. Daí até aqui, ó, você põe o texto, né? Nomeado perito por Vossa Excelência, ó, né, um pronome de tratamento aí para o juiz, né? Olha, ó, nomeado perito por Vossa Excelência nos autos da ação reclamatória trabalhista, objeto deste processo, o processo número tal, né? Vem com o devido respeito apresentar seu laudo técnico pericial e solicitar que se digne fixar os honorários periciais e determinar o pagamento dos mesmos. Você pode falar, né, o quanto que essa perícia, né, quando você é designado, igual ele comentou aqui, né, que foi designado perito, ele não se apresentou, ele não se ofereceu, ele foi designado porque ele é perito, ele, né, além de engenheiro eletricista, é engenheiro de segurança do trabalho, né? E ele, aí aqui, ó, se digne fixar os honorários periciais, quer dizer que ele tá falando que ele vai falar os valores, né, que ele precisa para ele se deslocar, né, o combustível, que tudo vai ser do bolso dele, para ele fazer a visita na reclamada, no caso aqui a Thanos Construtora, e ir lá fazer a perícia, ele responder, né, usar o tempo dele para ele responder a perícia, o laudo, né? Aí, conforme vossa determinação de folhas, essas folhas são a folha do processo aqui, o número tal, ó. Folha 122 e 124 dos autos lá do processo, né? Pelo requerido que requisitou presente perícia, a folha 100, né? Então você tem que fazer referência a tudo, né? A determinação foi nas folhas 122, 124, né? E o requerido, né? Ele requisitou a perícia na folha de número 100 aí do processo, né? Pela requerente, que também requisitou as folhas 114 e 115 dos autos, no valor de R$ 1.000, joguei um valor aqui aleatório, né? Valor este fixado por Vossa Excelência, conforme os despachos. Aqui é outra coisa. Dependendo, por exemplo, ainda mais, vamos supor que o requerente aqui, o requerido, não, é o requerente mesmo. A pessoa, geralmente é uma pessoa física, né? O requerido, ele é uma pessoa jurídica. Então, esse processo, ele requer na vara trabalhista e ele também, porque ele pode perder, inclusive, e ele pode ser condenado a pagar as custas do processo, né? Então, para que ele, né, vamos supor que ele é uma pessoa humilde, não tem muitas posses, e ele não pode lidar, né, caso ele perca o processo, com o pagamento das custas do processo. Então, ele vai pedir a justiça gratuita, né? Então, provavelmente, aqui na página 100 aqui, na hora que você faz o resumo lá, se você lê, você toma a carga do processo, ou seja, você é nomeado antigamente você tinha que ir lá na vara do trabalho, hoje em dia você tem um login, né, lá um login lá da vara do trabalho, e aí você, é como se fosse um e-mail, e aí você
faz o download do processo. Os processos, na maioria, acho que quase que 100%, atualmente eles são digitais, ou seja, eles estão todos escaneados, aí você toma a carga, você lê esses processos, né? Então, esse valor aqui, provavelmente o juiz, ele falou que seria 1.000, né? Seria R$ 1.000, mas se não fosse, por exemplo, justiça gratuita, ele não ia, né, nas folhas 114 aqui, né, nessas folhas. Ah, não, foi nas folhas 122, 124. Se não fosse justiça gratuita, ele ia perguntar para o perito, né, qual que é o valor que ele iria cobrar. Daí o perito ia falar, eu vou cobrar, sei lá, R$ 5.000, né, o valor pela perícia. Caso o juiz não aceite, né, que pode ser que ele não aceite, ache o valor, né, segundo lá o pessoal lá da fazenda lá, não, está muito caro. Então ele vai declinar desse processo, ou seja, ele não vai querer ser o perito, né, o perito designado para esse processo. Daí ele vai olhar lá na base de dados e fala, não, o fulano de tal não quis, então o Beltrano de tal vai ser agora o perito, e aí ele vai ser convocado, e daí ele vai falar quais que são os honorários dele, que ele vai cobrar, né? E pode ser que ele decline também, e assim sucessivamente. Em caso de assistência judiciária, de acordo com a resolução, né, do Conselho, o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, a ser devidamente reajustado pelos índices oficiais, esperando seja o crédito feito em nome deste perito aí eu inventei um banco, né, Force Bank, agência tal, beleza, aí ó, no aguardo da vossa judiciosa decisão, né, que é a decisão do juiz, né, este perito continua se colocando ao inteiro dispor de Vossa Excelência. Coloca a cidade, a data que assina e beleza. Você faz o upload lá na sua página lá de perito, perito do trabalho, tá? Então, vocês estão vendo? Ele tem que ter uma coerência. É, é uma proposta de honorários técnicos, você vai pegar as informações pertinentes a uma proposta de honorários e você vai estruturar ela. Ah, não, é um parecer técnico, é uma opinião técnica do engenheiro eletricista, do eletrotécnico, então você vai formatar esse documento dentro dos ditames do que é um parecer técnico, que é você se apresentar, que é você resumir que trabalho é esse que você vai dar a sua opinião, a opinião basicamente, se ela está de acordo com as normas do trabalho ou não, se ela não está em conformidade. E a conclusão técnica, você literalmente falando, eu concordo, está em conformidade com o NR tal e tal e tal, e há convicção técnica ou não há convicção técnica pelo trabalho seguro, né? Ou seja, é um trabalho inseguro. Pode ser os dois, né? Beleza? Agora vamos lá para o segundo fórum, beleza? Você vai colocar, segundo a sua opinião, o que não pode faltar para que um texto esteja bem escrito e cumpra a sua função, né? Então, as informações, você tem que saber o que é esse texto. É uma minuta, né? É um, é uma proposta de honorários? É um parecer técnico? O que é esse documento, né? Então, você vai ter que estruturar em conformidade com a ideia dele e colocar os indicadores que representam a ideia desse tipo de documento, igual eu dei os exemplos aí de parecer técnico, de relatório técnico, né, o relato de acidentes, ou de proposta de honorário. E por aí você pode até fazer analogias aí, tá? Vamos para o próximo. Não esquecendo, depois que você pôr quem responder e escrever, você coloca que é enviar a mensagem. E se você esquecer de enviar, depois você fechou a página que ele não envia, tá bom? Cancelar aqui.
Agora vamos para o segundo aqui, para a gente fechar com chave de ouro aqui. Agora o segundo, viu? O segundo fórum de discussão, pessoal. Após estudar o contexto 2, vamos lá, vamos já abrir aqui. Contexto 2 é esse, ó. É do curso. E as unidades 9 a 13, né? Então, o que que é 9, ó? Sobre internet, sobre edição de textos, né? Técnicas, ó, de digitação, formatação, inserção, apresentações gráficas, slides, né? Técnicas e estratégia de comunicação oral, né? Apresentações, né? Como que você faz uma apresentação? Então, ó, unidades 9 a 13, né, da apostila do curso, fale um pouco sobre a sua, ó, esse aqui ainda é mais pessoal ainda, né? Sobre a sua experiência como um redator de texto, né? Por exemplo, você sabia redigir bem um texto, né? Ah, não, eu sou bom em dissertação, mas eu não sou bom em narração, né? Eu sou um pouco, né? Eu sou como se levemente aí, né? Hábil aí em descrições, né? Você vai falar qual que é o seu estado atual, quando da entrada aqui, né? No início do curso aqui de comunicação oral e escrita, né? Então, você vai falar qual que é a sua experiência, né? Ah, eu finalizei o segundo grau. Ah, não, eu já fiz um curso técnico em eletromecânica. Agora, estou fazendo um upgrade aí, um outro curso técnico para eu poder cuidar tanto da parte mecânica quanto da parte elétrica. Por isso que eu estou fazendo esse curso aqui de eletrotécnico, né? Aí você costuma escrever textos utilizando algum editor, né, na sua função atual aí, né, ou como estagiário ali, né, ou o exemplo que eu dei, como técnico em mecânica, né, você utiliza editor de texto, como está a sua capacidade de falar em público? Você fala bem em público, né? Eu era horrível, horrível, péssimo. Quando eu iniciei a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, o coordenador lá, o professor, esqueci o nome dele lá, o professor, né? Ele falou: olha, quem tem medo de falar em público e quem não gosta de dar treinamentos, aí ele falou assim: eu estou falando treinamentos, porque geralmente quando você ministra aula, né? Seja lá no segundo grau, no primeiro grau, ou um curso técnico, ou um curso superior, você passa muito tempo com esse pessoal. Agora, treinamentos geralmente é um curso rápido. Por exemplo, o NR10 aqui, né, e o CEP, nós temos em média de 3 a 4 encontros EAD, e vocês ainda têm os encontros presenciais, né, para fazer as manobras. No caso lá do NR10, né, você vai fazer manobras como abertura e fechamento de chave fusível, chave faca. Você vai aprender o que que são as 5 regras de ouro, né? Então, tem todo um passo a passo aí, né? E aí eu percebi que eu tinha que aprender essas habilidades que eu não tinha até então, né? Até que ministrar aula eu já ministrava, né? Que para eu ganhar um dinheirinho a mais, eu já dava aula, né? Eu estudava na faculdade e já dava aula lá numa escola de formação de eletricista, né? Eletricista predial, eletricista industrial, então eu já tinha já um pouco de experiência, né? Então você vai falar, qual que é a sua nesse momento atual aí, ó? Vamos supor que você tenha que se apresentar para o seu grupo de trabalho como um técnico em eletrotécnico para algumas medidas de segurança, sobre algumas medidas de segurança. Isso. Você sairia bem, na sua opinião? Você sairia? Aí saberia passar a informação de forma coerente, concisa e saberia ajudar os seus colegas de trabalho a não sofrer acidentes? Porque tem muito aí professor, que eu não posso nem falar professor, não posso nem chamar ele de professor. Aí por quê?
Porque, pessoal, tem muitos que eles só, desculpa a palavra, eles vomitam o conhecimento ali para você, e daí quando você vai tirar uma dúvida, não, mas eu não entendi isso aqui. Não, cara, tá aí, ó, você não entendeu? Ainda mais agora, nessa moda aqui de aula EAD, né? Não, cara, ó, deixa eu continuar aqui com a aula. Eu sei que muita pergunta é ruim, né? Mas tem muitos que nem, como se diz, não sabe nem dar uma oportunidade para o aluno, né? Ah, não, eu não entendi. Porque você ser um professor, né, um docente, é a arte de você não passar, né, assim, você não literalmente vai passar o que você conhece, mas você vai mostrar caminhos, né? Você tem uma didática, você tem um estratagema ali que você vai utilizar para fazer com que os alunos, ou numa capacitação, eles entendam a ideia central dessa capacitação e eles tenham um aproveitamento satisfatório, né? Então, não é só simplesmente você passar um conteúdo. Você tem que passar essa ideia de forma inteligível, né, e de forma didática, com que os alunos entendam, né? É óbvio que você só assistindo a aula, você não vai dominar o assunto, mas você assistindo a aula, fazendo os exercícios, lendo o material, você vai compreender para depois lá na frente, né? Vamos supor, você está fazendo eletrotécnico, você pode ser professor aqui, né, a nível eletrotécnico, você pode dar treinamentos em uma empresa, né, na parte aí de eletricidade, por exemplo. Eu chamava vários eletricistas de distribuição para poder relatar as experiências dele sobre algum tipo de procedimento, por exemplo, como que ele fazia para ele abrir uma chave fusível. Daí ele falava, não, eu tenho que utilizar um equipamento chamado DAC, né, dispositivo de abertura em carga. Daí ele explicava o porquê que ele tinha que utilizar aquele DAC, né? Ah, dá para você fazer abertura sem ele, só com a ponteira? Dá para fazer. Porém, você não vai ter o bypassamento na hora que você abre ali, você tem por volta ali, só naquela fase da média tensão, né? Esse é o motivo, né? Você tem por volta de 7.965 volts. É um nível de tensão muito alto. Então, o motivo pelo qual você utiliza o DAC é para você fazer a extinção do arco elétrico. Esse arco elétrico, em vez dele acontecer ali, como se diz, nas CNTPs, né, nas condições normais de temperatura e pressão, ele vai acontecer dentro do invólucro do DAC, né? Causando o quê? Segurança, né? Não vai ter centelhamento, ele é selado, ele é fechado ali, em vez de ter centelhamento, se ele ocorrer, ele vai acontecer dentro ali do DAC, trazendo segurança. Então, vê como é importante, às vezes, a gente trazer pessoas, né, que tenham conhecimento em campo, né? Eu, na qualidade de engenheiro eletricista, né, fiz esse curso na época, né, não só, até que a teoria eu sabia, mas a prática, né? A gente fez todo tipo de prática que você imaginar, resgate em altura, a gente, né, aprendeu a amarrar as escadas, fazer os nós aí, né? Os procedimentos aí de primeiros socorros. Então, né, qual que é a sua situação atual? É o que está falando aqui no contexto 2, né? Qual que é a sua situação atual, né? E lembrando, ó, são várias perguntas, viu? Ó, não é uma pergunta só, não, ó. Ó, você costuma escrever textos? Como que está a sua capacidade de falar em público? Vamos supor, aí ele dá um exemplo aqui, ó. Você se sairia bem nessa situação aqui, né? Que você tinha que fazer uma apresentação em grupo aí, para o seu grupo de trabalho aí, na qualidade de técnica e eletrotécnica. Você saberia passar essa informação de forma coerente? Ó? Já é outra pergunta. Ó. Você tem uma, duas, três, quatro perguntas aqui. Então, responda essas quatro perguntas. Então, pessoal, como se diz, por hoje é só. A gente finalizou a teoria aí, fazendo a análise de todas as atividades aqui, né, que foi, por fim, aqui, a gente fez uma análise detalhada aqui, ó, do Fórum de Discussão 1, Fórum de Discussão 2, né? Nos primeiros dias aí, né? Foram 4 aí, né?
a gente fez aí a análise do relatório de ocorrências de acidente e na penúltima aula, né, na aula de semana passada, a gente fez uma análise aí do questionário, né, sobre aí comunicação oral e escrita. Então, fico no aguardo aí do envio das tarefas de vocês e, né, a gente já vai se preparar para a próxima unidade, que é a unidade aí de eletricidade básica. Deixa eu só vir aqui no geral aqui da nossa sala, ó. Então, ó, finalizamos hoje aqui, ó, comunicação oral e escrita. Temos a próxima unidade aqui, que é a eletricidade, tá bom? Ó, em breve aí vocês vão receber o acesso para essa sala, que é essa unidade. Até então vocês só têm o acesso da comunicação oral e escrita, né? Então, essa vai ser a nossa lógica aqui, ó, já em eletricidade básica, tá bom? Então, fico no aguardo aí de vocês. Aí, né, no máximo até segunda-feira, essa aula aqui já vai estar postada aqui na plataforma, tá? Eu vou fechando aqui. Fiquem com Deus, pessoal, né, e até a nossa próxima web aula já em eletricidade básica.